Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade então ao assunto das famílias expressamente previstas na nossa Constituição. O assunto de hoje são as modalidades do casamento. A primeira delas é o casamento civil, o tradicional casamento de papel passado, onde os noivos vão até o registro civil e expressam a sua vontade de casar-se e se habilitam para o casamento. Após isso, se dá publicidade a essa vontade e se marca data, horário e local para a realização da cerimônia. Essa cerimônia normalmente é realizada no registro civil, com as portas abertas para que alguém, se tiver algo se opor sobre esse casamento, possa interromper a cerimônia e falar por qual motivo esse casamento não poderia estar ocorrendo. Caso os noivos quiserem realizar esse casamento fora do registro civil, ele pode ser realizado sim, mas também de portas abertas. Aquela tradicional cena lá dos filmes e novelas, né, que chega alguém e diz, não, para esse casamento eles não podem casar. Então, é necessário portas abertas para a realização dos casamentos. Se não estiverem portas abertas, ele pode ser anulado por não ter cumprido um dos requisitos para o casamento. Na data marcada, comparecem os noivos ao registro civil, na presença do juiz e de duas testemunhas, que podem ser parentes ou não dos noivos. Também, caso um dos noivos não souber escrever ou esteja impossibilitado de escrever, o número de testemunhas é aumentado para 4. Outra coisa importante que temos que destacar, que por ser um ato bastante solene, com requisitos para a sua validade, não abre espaço para brincadeiras durante a cerimônia. Tá? Se o noivo quiser brincar na hora de expressar sua vontade, o casamento pode ser anulado, a sessão suspensa e não pode se retratar no mesmo dia, ou seja, nada de brincadeiras na hora de dizer o sim. Outra forma, a modalidade de casamento é o casamento religioso e ele pode ser sim validado lá no registro civil. Eles vão cumprir o casamento no religioso, ele vai ter sua validade no registro civil se ele cumprir todos os requisitos do casamento civil. Ele vai acontecer lá na igreja, os noivos eles podem se habilitar lá no civil antes e depois solicitar essa averbação lá no registro civil. Existem alguns casos que a gente vem vendo de casais que contraíram núpcias somente no religioso e nunca solicitaram essa averbação no registro civil. Isso pode sim acontecer. Eles podem solicitar uma habilitação posterior, né, com a realização da cerimônia lá no religioso e anos depois lá no registro civil e pedir a averbação no registro desse casamento que se realizou há muitos anos no religioso, mas que não tem seus efeitos no mundo jurídico, né? Então pedir para ser averbado no registro do casal. Outra forma do casamento é o casamento por procuração. Quando está tudo certo lá para o casamento, todo mundo habilitado, e no dia o noivo ou a noiva não pode comparecer por um compromisso profissional, por uma viagem, ele pode, então, dar uma procuração para uma pessoa representar na cerimônia do casamento. Essa procuração ela é bem específica para o ato e vai ter uma validade de 90 dias, que é o mesmo prazo do prazo de habilitação para o casamento. Então, pode ser para a mãe, para o pai, para qualquer pessoa. E essa pessoa vai representar o noivo no momento da cerimônia. Outra forma do casamento é o casamento em caso de moléstia grave. Os noivos se habilitaram, está tudo certo para o casamento, mas na data do casamento acontece um acidente ou um dos noivos vai parar no hospital. O juiz, o responsável pelo registro civil, o responsável pela celebração da cerimônia, ele pode ir até o local onde está o noivo doente e celebrar o casamento lá no hospital, onde ele estiver. E vai ser válido como se tivesse sido realizado lá no registro civil. Temos também uma forma de casamento onde não é realizada a habilitação, que é o casamento num compatível ou in extremis, que acontece sem habilitação dos noivos, quando um dos noivos está lá no leito de morte e decide oficializar a união. Eu quero casar com ela antes de morrer, não quero deixar ela sozinha e desamparada, eu quero casar. Então, ele pode ser realizado e é válido sim, desde que realizado com a presença de 6 testemunhas. E nenhuma dessas testemunhas pode ser parente, mãe, pai, bisavô, bisavó, avó ou irmão. Essas 6 testemunhas, após a morte do noivo ou da noiva, elas serão chamadas, né, pelo juiz para confirmar essa vontade das partes de se casarem e esse casamento vai ser válido, vai ser averbado lá no registro. E essa noiva, esposa ou esposo, eles vão ter seus direitos sucessórios e previdenciários garantidos, inclusive pensão. Somente será válido se acontecer a morte. Nesse caso, né, não há lua de mel, somente missa de 7º dia. Em caso de um dos noivos, esse noivo doente sobreviver, ele vai ter que se habilitar para o casamento e fazer o casamento de novo lá no registro civil. O casamento não compatível somente tem validade com a morte de uma das partes. Já também
vimos no nosso ordenamento jurídico algumas sentenças com decisões bem estranhas. E eu encontrei uma aqui no livro que eu estava estudando sobre um casamento não compatível avuncular, ou seja, esse casamento no leito de morte, e nesse caso entre tio e sobrinha. E aqui, quando foi solicitado o pedido, o registro, né, desse casamento, foi negado por causa que não foi juntado aqueles exames necessários sobre a origem genética, a certeza biológica, né, de que os filhos não vão ter problemas genéticos em caso do casamento do sobrinho e a tia e o tio e a sobrinha. A noiva, né, a esposa, ela recorreu ao STJ e teve o casamento validado. Por se tratar de um casamento não compatível, onde o noivo morreu logo após o sim, né, não houve relação sexual, não tiveram filhos, ou seja, não havia necessidade da comprovação da origem genética, né, que não teriam problemas genéticos os filhos havidos do casamento, até porque não teriam filhos. Então, esse casamento, ele foi validado. Também pode ser realizados casamentos de brasileiros no estrangeiro, sendo que após a realização do casamento lá fora do Brasil, eles tenham que vir para o Brasil e pedir a averbação em até 80 dias após eles retornarem para o Brasil. Na próxima oportunidade eu vou trazer mais informações sobre as famílias previstas na nossa Constituição. Se você tiver alguma dúvida com relação ao casamento ou qualquer outro tipo de união, você pode mandar aqui para mim que eu trago nos próximos vídeos. Até mais!